anelarmos, Senhor, mais a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a adentrarmos mais no Teu sentimento, adentrarmos mais no Teu falar profético, a fim de extrairmos toda a vida, Senhor, contidas no Teu falar, na Tua palavra, pois a Tua palavra, as palavras que o Senhor tem nos dito, são espírito e vida. Queremos, Senhor, viver por meio da Tua palavra. É a Tua palavra que nos sustenta, é a Tua palavra que nos vivifica, é a Tua palavra, Senhor, que nos conduz, é a Tua palavra que efetua a Tua obra nessa terra. E nós, Senhor, queremos, Senhor, com o Senhor sermos cooperadores da Tua palavra, praticantes da Tua palavra, obedientes e simples ao ouvirmos a Tua palavra. Senhor, nós Te louvamos e nessa manhã, Senhor, nós queremos, Senhor, ainda valorizar mais a Tua obra, a Tua entrega, o Teu sacrifício e tudo aquilo que o Senhor passou por cada um de nós. Não nos deixe esquecer da Tua obra, não nos deixe nunca esquecer, Senhor, da Tua entrega perfeita e completa a cada um de nós. Para que hoje pudéssemos aqui, Senhor, juntos, formarmos um só corpo, um só pão e um só testemunho, uma única expressão em toda a terra. Ó Senhor, nós te amamos. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Nós, como o Flávio disse, irmãos, nós vamos buscar de forma bem mais resumida, discorrer o que nós vimos na mensagem 22. O Flávio já disse, foi falada lá no Chile. E nós ruminamos essa semana por meio da imersão diária. Cada ponto, cada tópico, foram muitos pontos, mas gostaríamos de resumir de forma rápida. E vemos um pouco do que o Senhor, o que o Senhor passou por nós. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta, e eu gostaria que você fosse sincero com você mesmo, né? Não precisa responder. Mas se te perguntar hoje, você se sente amado? Você se sente amada? Você se sente alguém precioso, alguém preciosa? Aleluia. Graças a Deus que os irmãos se sentem amados. E é impossível, irmãos, nós vermos o que nós vimos, ruminar o que nós iremos ruminar e não nos sentirmos amados. Essa semana a imersão falou que foi por você, foi por sua causa. Hoje eu não vou falar para você olhar para o irmão do seu lado e falar foi por sua causa, não. Hoje eu gostaria que você olhasse para você mesmo e considerasse que essa obra, essa entrega foi por sua causa. Porque quando nós falamos por nós, fica muito generalizado, fica leve. Agora, quando fala, olha, o Senhor morreu por nós, sim, morreu por nós. João 3,16, amou o mundo de tal maneira. Mas quando fala que o Senhor morreu por você, irmãos, aí o peso já muda. E a sua percepção do que é amor muda também. Porque às vezes em famílias, há muito disso, filhos, né? Tende isso. Casal que tem mais de um filho, tende essa situação, essa questão. Meu pai e minha mãe, meu pai ama mais o meu irmão do que a mim. Não é isso? Ou minha mãe ama mais o meu irmão do que a mim. Ah, mas eu não me sinto amado? Ama mais a ele? Meus irmãos, para com o Senhor não existe isso. O amor, ele foi derramado em nosso coração, pelo Espírito que nos foi dado. Então, irmãos, independente do que você, das experiências que você já passou na sua família biológica, independente se um pai seu, um pai fisiológico, um pai biológico seu, te abandonou, não quis saber de você quando você nasceu, independente se ele saiu de casa, você estava novo, você estava nova, independente se a sua mãe te abandonou, irmãos, nós não podemos equiparar o amor do Senhor ao amor humano que nós recebemos ou deixamos de receber dos nossos. Então, às vezes nós temos disso, equiparar o amor de Deus com as experiências que nós tivemos na nossa família, natural, biológica, né? Então, irmãos, com as coisas do Senhor não funciona assim.
Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Abra João capítulo 19. Não vamos ler todos os versículos que foram propostos. Os irmãos podem ruminar depois a mensagem que foi dada domingo passado. Mas eu gostaria de ver a partir do versículo 17. Flávio disse que o Senhor comeu a última Páscoa, foi na quinta-feira à noite, não é isso? No nosso calendário, mas já era sexta-feira para os judeus. Agora imagine, irmãos, era quinta-feira, já sexta-feira. Para os judeus, quinta-feira para nós, quinta-feira à noite. O Senhor come a última Páscoa com os discípulos. E daquele momento em diante, irmão, o Senhor entraria no corredor do maior sofrimento da vida humana. Ele entraria, irmãos, numa fase de tamanha angústia, de tamanha pressão, de tamanha sobrecarga sobre a vida dele e a pessoa dele, irmãos. A partir daquele momento, o Senhor começou, ele deu início à conclusão da obra de Deus, a vontade de Deus estabelecida para a vida dele e para a nossa. O Senhor come a Páscoa, direciona-se para o Getsemane. De Getsemane ele começa a orar, os discípulos acompanhando, sabemos a história. O Senhor, de tamanha agonia, de tamanho sofrimento, ele começa a suar sangue. Pensa numa angústia profunda que Jesus sofreu. Claro, todos nós passamos por isso, e nós não diminuímos essa depressão e essa angústia profunda que muitos passam. Cada um sabe da sua dor, cada um sabe do seu sofrimento, irmãos. Mas o Senhor passou o que você passou e o que você ainda não passou, o Senhor sofreu naquele dia. O Senhor já começou a ser esmagado no Getsemane. Não é à toa que Getsemane chama o lagar o esmagar, o prensar da azeitona para se extrair o azeite. O Senhor começou a ser prensado no Getsemane. Ele orava incessantemente, os discípulos dormindo, ninguém apoiando ele. E ele começa então ao processo da entrega do sacrifício santo e agradável a Deus. Os soldados vêm, os soldados prendem ele, não é isso? Levam-o para o pretório. Ali começa, irmãos, um empurra. Já era noite, irmãos. Ali começa o empurra, ali vai para Anás, Anás manda para Pilatos. Pilatos retorna para Anás. Irmãos, foi um jogo, aquela noite foi um jogo de empurra, ninguém querendo assumir nada. Ninguém querendo nada com o caso, ninguém querendo saber de nada. Pilatos a ponto de falar, eu não estou achando nele nenhuma falta. Pilatos era, irmãos, romano. Pilatos era um governador romano. E Pilatos não queria se envolver em picuinhas religiosas de Caifás. Ele não queria se envolver em casos religiosos, porque Pilatos sabia o que estava acontecendo. Pilatos sabia que o fato de Jesus estar na frente dele era única e exclusivamente por ciúme dos sacerdotes. Pilatos falou, eu não quero mexer com isso, resolvam vocês. Mas, antes disso, já tinha sido tirado pelo Império Romano dos judeus a execução por alguma falta, não é isso? Os judeus não podiam executar ninguém. Eles executavam de forma clandestina, tá? Como foi com Estevão. Estevão foi apedrejado. Mas Jesus não podia ser apedrejado. E se Jesus fosse pego pelos judeus, não é isso, Flávio? E fosse condenado pelos judeus por pecado de blasfêmia, ele seria apedrejado. Estevão foi apedrejado por quê? Blasfemou. Entendeu? Então ele não iria à cruz se ele fosse entregue nas mãos dos sumos sacerdotes. Por isso que, pela providência divina, Deus permitiu que Jesus fosse apresentado diante de Pilatos. Irmãos, e começou um jogo de empurra, ninguém quer nada. João capítulo 19, versículo... E Jesus então ele é entregue para ser flagelado.
para ser açoitado. Talvez Pilatos, por pensar, né? O que os judeus estão, o que eles estão querendo? Eles estão com fome de sangue, eles querem ver o sangue desse homem. Vamos dar um pouco de sangue para eles. Flagela, espanca, esbofeteia. Talvez isso satisfaça eles e eles tirem esse negócio de crucificá-lo da cabeça. João capítulo 19, 17 fala o seguinte: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Jesus foi crucificado fora da cidade. Tudo isso para cumprir-se profecia, tudo isso para cumprir-se a palavra de Deus, mas também, irmãos, tudo isso para demonstrar tamanha vergonha e desprezo que ele estava sofrendo, a ponto de não ser condenado, não ser sentenciado, né? Não ser sentenciado dentro dos limites dos muros de Jerusalém, mas joga para fora. Aqui dentro não. Jesus carrega a sua cruz, sabemos disso. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Aí apelou, Caifás, né, que era genro de Anás, aí já vai com Pilatos. Pilatos, não faça isso, coloca que ele se diz ser rei. Ele não é o nosso rei é César. Aí Pilatos, muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, era o trânsito de pessoas, né? E estava escrito em hebraico, latim e grego. Você viu nessa semana, irmãos? O hebraico representa a religião judaica, a língua hebraica. O latim, não é isso? Latim? O latim representa o quê? A política romana. E o grego, a cultura grega. Então é o seguinte, essas três línguas representavam todo o mundo. O mundo naquela época ou falava hebraico, ou falava latim, ou falava grego. Então, aquela tradução, aquela placa sobre o Senhor que foi escrita Rei dos Judeus, era para todos aqueles que passassem ali verem o seu título que foi dado por Pilatos, que por providência de Deus também, ele deu o título ao verdadeiro possuidor do título, que era Jesus. Jesus foi o verdadeiro rei, Jesus foi o verdadeiro Senhor. Ele era e ele é. Versículo 21, os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele se diz: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, acabou o caso, vão-se embora daqui que eu não quero saber de conversa com vocês mais. Pilatos, irmãos, estava com medo. Sabia? Porque Pilatos, ele era supersticioso. É isso? É assim que fala? Superstição, né? Porque a mulher dele, uma gentia, ela tinha sonhado a respeito daquilo, e ela falou com ele. E nisso, irmãos, porque ele tinha essa superstição, ele ficou atemorizado. Mas Pilatos não se rendeu ao Senhor, mas Pilatos se rendeu aos religiosos, aos sacerdotes. E por não querer tumulto, ele entrega Jesus para ser crucificado. Mas ele lava as mãos. Já viu aquele ditado? Estou lavando as mãos. Ou seja, eu não tenho nada com isso. Vocês querem crucificar? Crucificam, mas eu lavo as minhas mãos. Eu não tenho nada com esse caso, eu não quero saber de nada mais com isso. Pensa, irmãos, em Jesus numa situação dessa. Pensa no Senhor, irmãos, passando por todo esse processo. Vai nenhum é esbofeteado, vai nem outro é cuspido, vai nem outro bate na face dele. A maior desonra para um homem é tomar um tapa no rosto. Você quer desonrar uma pessoa, dá um tapa no rosto dela. É a pior desonra, irmãos. Jesus foi esbofeteado, bateram nele, cuspiram nele, zombaram dele. E ele calado, não falou nada. Versículo 23, os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-se as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo.
Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Soldados, irmãos, zombando. Soldados, eles tinham disso, sabia? Os soldados romanos, eles eram tão cruéis. E os romanos, irmãos, eles eram especialistas em tortura. Eles desenvolveram o pior sistema de tortura, o pior sistema de condenação, de execução, que se chama crucificação. E eles zombavam dos crucificados. E ali tiraram as vestes do Senhor, tiraram ali a túnica, né? O Senhor estava, irmãos, com toda a sua vergonha ali, ele estava sendo exposto, ele estava sendo ali, estavam ali tirando o sarro dele, estavam ali humilhando ele, e ele ali naquela cruz pendurado durante 6 horas. Nem sequer vestido ele pôde ficar, irmãos. Ainda o versículo 24, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte, fazendo diretamente, irmãos, conectando essa passagem ao Salmos 22 de Davi, que fala a mesma coisa. Leia depois em casa. Assim, pois, o fizeram os soldados, e junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Junto à cruz estavam quem? A multidão que foi alimentada pelo Senhor. Não é isso? Junto à cruz estavam quem? Aquela multidão que andaram atrás dele, né? Eu quero comida, eu quero bebida, eu quero ser alimentado, eu quero ser curado. Cadê o paralítico aqui? Cadê o cego? Cadê o paralítico que foi curado da sua paralisia? Cadê o cego que foi curado da sua cegueira? Cadê o leproso que foi curado da sua lepra? Cadê ele? Não é isso? Não, junto à cruz estavam poucos. Vendo Jesus sua mãe junto a ela, o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Versículo 28, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está pago, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ninguém tirou a vida do Senhor, Ele a deu. Ele a ofereceu, Ele a ofertou. Ninguém tirou dele, irmãos. Quando fala assim, inclinando a cabeça, rendeu, Ele se entregou, falou: está na hora, eu entrego o Espírito. Deixa eu rapidinho com você aqui. O irmão usou a King James, e a nota de rodapé da King James fala um pouco sobre a crucificação. Vou ler para você rapidinho, para você ter ideia mais ou menos do que aconteceu. Presta atenção, irmãos, por favor. E eu gostaria que, enquanto nós estivéssemos lendo, você considerasse a sua vida e considerasse se você está dando o verdadeiro peso, ou a verdadeira honra, ou se você está se lembrando verdadeiramente do que o Senhor fez por você e por mim, por nós, né? Mas principalmente por você. Eu vou falar por você. Fala o seguinte: Flávio Josefo, comentei com o Flávio, que é um famoso historiador dos primeiros séculos, historiador judeu que viveu em Roma entre os séculos 1 e 2 depois de Cristo, narra vários atos de impiedade e falta de sabedoria de Pilatos, cujo principal registro na história está ligado exclusivamente à sua atuação na condenação de Jesus. Pilatos desviava fundos do templo, massacrou alguns samaritanos sem um julgamento justo, foi deposto pelos romanos e suicidou-se entre os anos 31 e 41 depois de Cristo.
Pilatos era muito supersticioso e pesou-lhe o sonho de sua esposa pagã. Além disso, o nome Barrabás, que foi quem foi oferecido junto com o Senhor para ser liberto, um dos dois ia ser liberto, ou Barrabás ou Jesus, o povo escolheu Barrabás. Barrabás em aramaico significa filho do pai, e Jesus era conhecido como filho do pai, em relação a Deus. Pilatos percebeu a divindade de Jesus, ele não era bobo, irmãos, por isso que Pilatos não queria ter as mãos sujas de sangue. Certo? Ele percebeu quem era Jesus. Ele sabia na frente de quem ele estava. Tentou aproveitar a tradição do indulto da Páscoa para influenciar a multidão a pedir a libertação de Jesus. Mas o povo, atiçado pelos sacerdotes e anciãos, sedento pela volta do bandido Zelote, as suas atividades subversivas contra Roma, rejeitava o Filho de Deus e aclamava o Filho do homem pecador. A humanidade narcisista e hedonista tende a ignorar o verdadeiro Deus e seus profetas e se entrega nas mãos de sua própria imagem e caráter de um semelhante induzido pelo diabo. Pilatos, de sua cadeira, trono, estrado de juiz, evoca uma tradição judaica de obediência à lei de Moisés, numa tentativa de esquivar-se da responsabilidade de condenar um justo à pena de morte. Ainda mais sendo filho de Deus. Olha só, hein? Entretanto, uma pequena multidão ensandecida tomou para si e para os seus descendentes todo o ônus daquele julgamento injusto. O que o povo disse? Recaia sobre nós o sangue dele. Não foi isso que o povo disse? Alguns líderes justos se manifestaram contra, mas não foram ouvidos. Lucas 23. Cerca de 400 anos mais tarde, mesmo antes do cerco a Jerusalém, o sangue dos judeus jorrava por todo o país. Ao final do ano 66, foram trucidados mais de 20 mil judeus em Cesareia, por seus próprios concidadãos gentios. Em Citópolis, os sírios massacraram 13 mil judeus. Em Alexandria, mais de 50 mil judeus foram chacinados por cidadãos gregos e soldados romanos, e suas casas reduzidas a cinzas. O massacre em Jerusalém não poupou nem os bebês. O próprio pátio do templo virou um lago de sangue durante o sítio. Os poucos sobreviventes esfomeados eram forçados a roer as suas próprias sandálias e cintos de couro. Diariamente, mais de 500 judeus morriam crucificados, até que não houvesse mais madeira para confeccionar cruzes. Segundo o historiador Flávio Joséfo, mais de 1 milhão de judeus foram mortos durante todo o período do sítio romano. Cerca de 97 mil homens jovens que sobreviveram foram vestidos como escravos, transformados em gladiadores e morreram na arena do anfiteatro lutando contra animais ferozes. Pilatos tenta evitar a morte de Jesus, como teria se referido ao Senhor mais tarde, e saciar a sede sanguinária da multidão, submetendo Jesus a uma terrível sessão de açoites. Esse tipo de castigo era tão cruel que fora proibido aos cidadãos romanos sob qualquer motivo. O cidadão romano jamais passaria pela crucificação. Apenas escravos e provincianos eram chicoteados como preparação para a crucificação. Os chicotes eram feitos de finas tiras de couro duro, trançadas com pedaços de osso, chumbo e espinhos agudos e venenosos. O martírio de Policarpo, por exemplo, que teve mais ou menos o mesmo martírio, é descrito nos documentos da comunidade de Esmirna como dilacerado pelos açoites, a ponto de ser possível ver os vasos sanguíneos interiores e a estrutura de seu corpo. Eusébio relata sobre o flagelo do cristão Doroteu, sob Diocleciano. Até seus ossos ficaram expostos. Por isso, eram comuns os flagelados morrerem antes da crucificação, mas Jesus suportou tudo em silêncio. Muito sacrifício foi oferecido,
para que os discípulos de hoje possam servir a Cristo com alegria e liberdade. Hoje nós podemos, irmãos, servir ao Senhor com alegria e liberdade, porque Ele passou isso por nós. Amém. O pretório era a fortaleza de Antônia, residência de Pilatos, quando estava em Jerusalém. Dizia-se que uma tropa ou corte era composta de 1/10 de soldados que formavam uma legião entre 360 e 600 homens. Tem início, havia cruzes ou havia sacra, o caminho da cruz. O Talmud relata que era costume oferecer ao condenado, antes da crucificação, uma bebida anestesiante, que algumas mulheres piedosas de Jerusalém mandavam preparar às suas custas. Entretanto, Jesus nega-se a aceitar esse tipo de alívio. Ele não queria ser anestesiado. Ele não queria ter ele não queria ter um alívio da sua dor. Não, ele não queria. A cruz era composta de 2 peças de madeira, uma vertical e a outra horizontal. Na primeira, mais ou menos no centro, era fixado um pino de madeira chamado de chifre, sobre o qual o crucificado ficava montado. Os crucificados viviam em média cerca de 12 horas. A febre que logo se manifestava causava um tipo de sede ardente. A crescente inflamação das feridas nas costas, mãos e pés, o ataque de insetos e aves carniceiras que se aproximavam devido ao odor de sangue e dos excrementos, assim como a pressão do fluxo sanguíneo contra a cabeça, o pulmão e o coração, e o inchaço de todas as veias provocavam a mais horrível agonia e dor. Cícero dizia: a crucificação é o mais cruel e terrível dos castigos. A execução tinha de ocorrer fora da cidade, como sinal de exclusão da sociedade humana. João relata que Jesus saiu da cidade, João 19, e segundo o costume, carregou pessoalmente sua cruz. Seu discípulo africano chamado Simão de Cirene, região localizada na Líbia, onde viviam muitos judeus, foi constrangido a seguir o caminho do Calvário, carregando a cruz de Jesus. Mais tarde, Simão e sua família serviram a comunidade cristã que se formava. A palavra Gólgota é a tradução latina do nome em aramaico da nossa palavra Calvário, um monte fora dos muros de Jerusalém que, visto de longe, se assemelhava a uma caveira humana. Jesus, Deus encarnado, foi cravado e erguido numa cruz entre o céu e a terra, fora da cidade amada, como sinal de vergonha e horror, com uma acusação escrita nas 3 principais línguas da sua época. Posto entre 2 criminosos, foi escarnecido, principalmente pelos mais religiosos e conhecedores das Escrituras. Cumpriram-se todas as profecias sobre o Messias, notadamente as escritas por Davi no Salmos 22. Cristo morreu pelos nossos pecados. Felizes são os que humildemente reconhecem esse fato. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, a 3ª hora dos judeus. Ao meio-dia, densas trevas cobriram a terra. Às 3 horas da tarde, Jesus expirou. As 7 frases que Jesus pronunciou durante as 6 horas de martírio estão registradas na seguinte ordem: Lucas, João, Lucas, Mateus, João e João. Jesus, num último fôlego, brada em seu dialeto de família, aramaico-nazareno, o início do Salmo 22. Chegamos ao mais profundo do mistério da redenção. O Filho de Deus e Filho do homem experimenta a terrível e momentânea separação do Pai, para que seu sacrifício pudesse ser aceito e consumado em resgate de todos os que nele crescem em todas as eras. Senhor Jesus, Cristo não foi morto diretamente por alguém, ou vencido por qualquer infecção comum aos crucificados da época. Ele voluntariamente, e no auge do seu poder espiritual, entregou a sua vida humana.
Depois do seu brado de vitória, Jesus explode seu próprio coração. Especialistas afirmam que foi por isso que, ao perfurarem um lado com uma lança, imediatamente verteu uma mistura de sangue coagulado e água. Esse quadro clínico ocorre nos casos de ruptura do pericárdio, o tecido celular que reveste o exterior do coração. Esse episódio anula uma teoria surgida no século XIX, a qual, tentando explicar a ressurreição, alega que Jesus desmaiou nesse momento para então despertar no túmulo. Irmãos, você se sente amado? Aleluia. Você se sente amada? Você suportaria passar por isso? Não? E você, pior ainda, você passaria tudo isso por alguém? Vamos terminar aqui vendo Isaías 53, eu vou ler na King James. Isaías 53, versículo 3, na King James fala: pelo contrário, Isaías 53, versículo 2 fala: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo sofrimento. Não foi meia dúzia de sofrimento, não foi alguns sofrimentos. Ele experienciou. O que é experienciar? Viver, sentir. Todo sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Se ser torturado, se ser ferido pela mão dos romanos já era terrível, agora você imagina, Dulce, ser ferido pelas mãos do próprio Deus, porque Hebreus fala, terrível coisa é cair nas mãos do Deus irado. Oh, Senhor Jesus, mas de fato ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro. Como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Versículo 9: deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi o propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará nas suas mãos. Logo depois de todo esse
essa experiência de sofrimento profunda, que nenhum de nós suportaria. Logo após, irmão, se eu passar por todo escárnio, por todo flagelo, pela cruz, pela morte e na ressurreição. Contudo, logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra. O empenho de sua alma, que ele tanto se empenhou, irmãos, ele não entregou os pontos. Irmãos, ele, num único momento no Getsemane, Jesus, irmãos, era homem como nós. Jesus poderia entregar os pontos, Jesus poderia falar não, mas numa única oração ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Irmãos, esse aqui foi o trabalho, o empenho da sua alma. E ele verá o empenho de sua alma e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Ele verá o resultado da sua obra, o empenho de sua alma e ficará satisfeito. Hoje, quando o Senhor olha para nós, ele fica satisfeito. Amém? Jesus é o Senhor. Era isso que eu queria passar para os irmãos. Amém?